Prezados alunos, vamos começar então as aulas da nossa disciplina de gerência de projetos de software. E como nós temos um material bastante grande inicial para falarmos sobre a introdução da gerência de projetos, eu vou dividir as aulas com videoaulas um pouco mais curtas, porque eu sei que é bastante cansativo ficar acompanhando as videoaulas. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos, algumas considerações iniciais sobre gerenciamento de projetos. Lembrando que essa disciplina fala de gerenciamento de projetos de software, mas eu vou poder utilizar uma série de conceitos, inclusive o PMBOK, que nós vamos estudar, para gerenciar projetos de qualquer área. Então, eu quero abrir uma nova empresa, eu quero desenvolver um aplicativo, eu vou abrir uma filial da empresa, isso tudo é um novo projeto e eu posso usar esses conceitos nesse gerenciamento de diferentes. Então, aqui tem uma figura, né, que fala um pouquinho sobre projetos, né? Que tipo de projeto eu quero, né? Se eu quero um projeto feito muito rápido, se eu quero barato, se eu quero de graça, se eu quero com uma qualidade excelente. Então, por exemplo, aqui uma brincadeira que tem aqui, né? Na intersecção dessa figura, né? Eu quero um projeto com qualidade excelente de graça, tá? Então, se é excelente e de graça, não existe, faça você. Se ele é rápido, de qualidade excelente, tá? Ele não existe. Se ele é rápido, de qualidade excelente e grátis, ele é uma porcaria. Então, uma brincadeira sobre como é que eu posso contratar, né, alguém para desenvolver um projeto para mim numa determinada área. Né? Vou contratar um arquiteto, vou contratar um engenheiro civil, vou contratar um engenheiro de software, alguém que vai desenvolver um projeto para mim e como é que eu quero que esse projeto seja. O que hoje em dia os clientes querem? Eles querem qualidade excelente, em tempo hábil, num valor adequado. Então, é uma junção, né, de velocidade, preço adequado e boa qualidade. Se eu cobrar caro demais, eu não vou ter clientes, ou vou ter um número reduzido de clientes. Se eu cobrar barato demais, os clientes podem desconfiar. Se eu fizer rápido, eu posso fazer mal feito. Então, eu tenho que achar, na verdade, um equilíbrio, né, de tempo, preço e qualidade. E focar. Então, qual é a importância do gerenciamento de projetos? Isso não só de software, mas gerenciar projetos de qualquer tipo de área. Complexidade dos projetos, cada vez mais nós temos projetos mais complexos e eu preciso dar conta de atender, né, essa complexidade para atender o meu cliente. Concorrência global, né, hoje em dia a gente pode desenvolver um serviço na web, um aplicativo, e colocar numa loja de aplicativos e esse aplicativo ganhar o mundo inteiro. Então não é mais uma coisa tão local. Claro, nós temos empresas aqui que trabalham num contexto mais local. Vou dar um exemplo, né? Aqui em Frederico Westphalen tem uma empresa que desenvolve softwares para a área de gestão pública, prefeituras, por exemplo, que é a Digifred. Então eles têm um nicho de mercado e eles trabalham mais focados, tá? Mas eles já têm também algumas filiais fora do Rio Grande do Sul. Mas ainda não estão na ideia de uma concorrência global, né? O que mais que tem a ver com essa importância para saber gerenciar bem um projeto? Produtividade, eficiência e rapidez. Tá? Para quê? Para atender o meu cliente de acordo com a qualidade e o custo que eu tinha comentado antes. Né? Tem que ser bem feito, tem que ter um preço adequado e também tem que ser razoavelmente rápido. Alguém me contrata para fazer um projeto, quer fazer uma casa, por exemplo. Eu digo, não, essa casa eu vou fazer muito bem feita, ela vai custar um valor adequado, mas eu vou levar 25 anos construindo. Não é possível, né? A questão da rápida disseminação de dados e informações, principalmente na questão toda de redes sociais e da internet, né? Isso faz com que os projetos precisem ser feitos também de uma forma mais rápida e mais flexível. E a questão de inovação tecnológica, tá? Eu sempre preciso atender o meu cliente e ele vai querer alguma coisa diferenciada. Por exemplo, se eu for olhar as questões tecnológicas das instituições bancárias. Os bancos fazem propaganda na televisão, por exemplo, dizendo que o meu banco é mais digital que o outro. Por quê? Porque eles estão concorrendo com inovações tecnológicas, eles querem mostrar que eles estão à frente. Novas demandas sociais, ambientais e legais. Então, sempre que tem uma nova legislação, uma nova demanda, os projetos eles têm que ser adequados para atender essas novas demandas. Então, nota fiscal eletrônica, uma nova legislação ambiental. Então, eu tenho que sempre fazer com que os meus aplicativos e softwares fiquem atuais, atualizados. A questão de padrões. Nós vamos trabalhar com um tipo de gerenciamento de projetos usando uma ferramenta chamada PMBOK.
e ela é um padrão. Então, se eu aprender a usar o PMBOK, eu vou trocar de empresa, mas eu vou usar aquele mesmo padrão para poder desenvolver um projeto. E a questão da implantação de sistemas de gestão de qualidade. Há algumas empresas que querem participar de concorrências públicas, por exemplo, ou querem exportar software, elas precisam ter algum tipo de selo de qualidade nos seus softwares. Tem uma disciplina específica no curso chamada Qualidade de Software, que vocês vão estudar isso mais a fundo, mas eu vou dar um exemplo para vocês que é um sistema de gestão de qualidade chamado MPS.br, que foi implantado aqui na Digifred, um ex-aluno aqui do curso, quando ele estava se formando, o trabalho de conclusão dele foi fazer todo o acompanhamento, o estudo de caso da implantação do MPS.br na Digifred, para que a Digifred pudesse concorrer a alguns editais de algumas prefeituras que exigiam que o software tivesse algum tipo de selo de qualidade. Nós vamos trabalhar com um padrão de gerenciamento de projetos, que não é só de software, lembrando que nós vamos falar de gerenciamento de projetos que vocês vão poder usar em qualquer tipo de projeto, que é do PMI, Project Management Institute, que é uma entidade mundial, foi fundada nos Estados Unidos em 1969 e é o padrão de fato em gerenciamento de projetos. E o PMI edita o PMBOK, Project Management Body of Knowledge, que é um guia das melhores práticas em gerenciamento de projetos. O que significa um guia? Se fosse uma metodologia, era uma coisa obrigatória, que eu tenho que seguir aquela metodologia para poder chegar num determinado resultado. Ele é um guia de boas práticas ou melhores práticas. Ele faz sugestões e cada empresa, cada gerente de projetos pode adaptar esse guia para atender o seu cliente específico. Então, vamos supor que o guia tem lá 40 processos em vários capítulos que nós vamos estudar, em várias áreas. Eu não sou obrigado a usar os 40 processos. Não sou obrigado a usar todos os capítulos. Então, isso eu vou poder adaptar porque eu estou trabalhando com um guia e não com uma metodologia. O PMBOK, então, tomem cuidado na pronúncia, né? Por que a gente não fala PMBOK? Porque não é book com 2 Os, não é um livro, tá? É PMBOK. Então, o PMBOK ele é um guia, ou a gente pode chamar de boas práticas, melhores práticas, que foram construídas por gerentes de projetos. A ideia é que eu pudesse estimar, eu pudesse prever quanto tempo vai levar para fazer esse projeto, quanto ele vai custar, quantas pessoas eu preciso, que recursos eu preciso. Porque se eu for vender um projeto para algum cliente, o cliente vai querer saber quanto vai me custar. Quanto tempo você vai levar? Se eu trabalho numa empresa e vou levar um novo projeto para o diretor da minha empresa, ele vai querer saber quantas pessoas eu preciso contratar para fazer esse projeto. Quanto vai custar o projeto? Quanto ele pode nos render de lucro? Então, isso tudo eu tenho que prever. E o PMBOK vai me ajudar a fazer essas previsões, para que eu tenha melhor desempenho, inovação e vantagem competitiva das minhas empresas, das empresas onde eu estiver atuando. O PMI, então, que é o Project Management Institute, ele coordena um programa de credenciamento e eu posso, então, se quiser, me certificar como um gerente de projetos. Aí eu preciso passar por um tipo de prova e pagar por essa prova e procurar, então, alguma instituição que seja credenciada na aplicação dessas provas. Para algumas empresas, isso é interessante, né? Ter um profissional certificado, assim como existem certificações de outras áreas, de Linux, de Java, certificações da Microsoft, da Oracle e assim por diante. Então, se vocês quiserem, eu quero ser um gerente de projeto certificado pelo PMI, eu posso buscar mais informações do site do PMI e verificar o que eu tenho que estudar para poder fazer a prova. São provas bastante extensas que vocês vão ter que estudar bastante, mas é uma possibilidade que vocês... O gerenciamento de projetos, ele nasceu na área de construção civil, engenharia e arquitetura, mas eu posso aplicar para várias coisas. Campanha de marketing, por exemplo, agora nós estamos na época das eleições, né? As campanhas das eleições, projetar treinamento para recursos humanos, fazer o projeto de um evento, reestruturar uma empresa, fusões, abrir filiais, criar um novo aplicativo. Então, eu posso aplicar esses conceitos de gerenciamento de projetos em diversas áreas. E o que a ideia de gerenciar um projeto nos traz? Claro, o cliente vai querer saber o preço, vai querer ter lucro com esse projeto, vai querer saber
quanto tempo vai levar, mas a ideia é que eu, como gerente de projetos, busque um gerenciamento eficiente e eficaz. Eficiência e eficácia não são as mesmas coisas, tá? Uma coisa pode ser eficaz, mas não eficiente. O que é eficaz? Uma coisa que funciona. E eu posso fazer uma gambiarra e fazer alguma coisa funcionar, mas ela não é eficiente. Eficiente é funcionar de forma adequada. Então, eu tenho que buscar as duas coisas. O meu cliente quer alguma coisa que resolva o problema dele, que tenha eficácia, mas que resolva de forma adequada, que seja eficiente. Tá? Então, eu vou tentar fazer com que os meus projetos busquem eficiência e eficácia. E atendam também o que o meu cliente. O que as empresas, as organizações, elas querem? Elas querem projetos que tenham êxito. Elas não vão investir tempo e dinheiro num projeto que vai dar com os burros na água. Claro que enquanto um projeto está sendo executado, algumas coisas podem acontecer, algumas variáveis que nós não podemos controlar, que podem fazer com que um projeto seja, de alguma forma, descontinuado. Por exemplo, a gente pode falar de vários projetos aqui, vou lembrar de um deles, o Aeromóvel, não sei se vocês conhecem, tinha uma empresa que desenvolveu um tipo de transporte chamado Aeromóvel, inclusive em Porto Alegre ele foi colocado ali perto da usina do gasômetro, um pequeno espaço, e uma vez ele também foi colocado em exposição na Expo Inter em Esteio, e algumas prefeituras queriam implantar, e o Aeromóvel nunca saiu do papel aqui, mas ele foi vendido para países fora do Brasil. Então, às vezes um projeto não dá certo por uma série de motivos externos, problemas políticos, problemas que envolvem cartel, né? As empresas que vendem trens, as empresas petrolíferas não querem um transporte que seja mais limpo. Então, tem uma série de outras coisas que podem impactar num projeto. Mas a ideia do gerenciamento de projetos é planejar, organizar, dirigir e controlar. Controlar o quê? Tudo o que eu preciso para chegar no final do projeto com êxito. Esforços, pessoas, recursos, contratar pessoal, comprar equipamentos, terceirizar serviços, acompanhar, avaliar, muitas vezes rever o cronograma porque eu não estou conseguindo dar conta do que eu tinha previsto. Isso tudo faz com que eu consiga colocar o meu projeto nos trilhos, né, para que ele chegue lá no final com ele. Quando eu vou fazer um projeto, o que eu tenho que pensar? Eu estou fazendo um projeto para um cliente. Esse cliente geralmente é uma empresa, né? Uma empresa que está me contratando para desenvolver um projeto. E eu vou ter que trabalhar de acordo com o que essa empresa define como suas metas, seus objetivos. Então, as empresas desenvolvem um chamado planejamento estratégico, onde elas têm a missão e a visão e metas que elas querem atingir. Essas metas podem ser aumentar o número de clientes, pode ser aumentar o faturamento, pode ser abrir novas filiais. E aí os meus projetos eles têm que seguir esta mesma linha. Não posso ter um projeto que vai contra a missão da empresa, né? Então, vamos supor que a minha empresa disse que a missão dela é conectar pessoas através da internet. E eu agora quero fazer um projeto dentro da empresa em que eu vou trabalhar sem usar a web. Uma coisa que não tem nada a ver com a missão da empresa, não tem nada a ver com as metas, isso não serve, não funciona. Eu tenho uma indústria que fabrica carros e agora eu decidi que eu vou apresentar para a direção um projeto de construção de barcos. Isso nunca foi a missão da empresa. Tá? Então, a ideia é que o gerenciamento dos diferentes projetos que a empresa tem, todos eles sejam para que a empresa consiga atingir a sua missão, a sua visão e as suas metas. Tá? A visão é o que a organização deseja atingir, que é o seu alvo. A missão é aquilo que ela se propõe a fazer e os projetos, o gerenciamento de projetos é o como fazer, então, para atingir o alvo e para chegar na missão da empresa. Então, por exemplo, a missão pode ser conectar pessoas. A visão poderia ser ser o provedor de internet mais conhecido da região sul do Brasil. Então, e aí os projetos todos vão ter que estar alinhados a essa missão e a essa visão. O PMI, que é a instituição então que criou e edita e revisa o PMBOK, acredita então que gerenciar projetos de forma eficaz é indispensável para converter as estratégias que estão lá no planejamento estratégico da empresa em resultados positivos. Qual é o principal resultado positivo de uma organização, de uma empresa? É o lucro, se essa empresa é uma empresa privada. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria não é uma instituição privada. Os nossos resultados positivos não são dar lucro.
Os nossos resultados positivos são formar cidadãos e profissionais para atuarem no mundo do trabalho e na sociedade do conhecimento, por meio dos nossos diferentes cursos. Né? O que acontece quando eu começo a ter competição? Eu tenho várias empresas competindo por um mesmo mercado. Então, os projetos eles têm que ter uma série de parâmetros de desempenho para eu poder controlar. O tempo, o orçamento, definir tarefas, definir prazos, que materiais eu vou adquirir, quanto vai custar, e até para que eu consiga me estabelecer junto com os meus concorrentes. Eu quero fazer um produto melhor do que os meus concorrentes. Ele vai custar mais caro, mas eu vou ter então que buscar um nicho de mercado que pague por esse valor. Eu quero colocar o meu projeto para criar um novo serviço ou um novo produto para uma classe mais baixa, quero que ele custe menos. Então, existe lá um carro top que vai atender a classe A e eu vou fazer um carro que é para atender a classe C e D. Então, eu vou trabalhar com custos reduzidos e eu sei que meu projeto vai ter materiais diferentes, mais simples, para eu poder atender essa demanda do meu cliente. O que eu preciso, então, para poder planejar um projeto? Tem uma série de coisas, né? Custos, cronograma, gestão de pessoal, mas tem também comunicação. Eu, como um gerente de projetos, vou ter que saber me comunicar com a minha equipe, com a direção da empresa, se é um cliente externo, se é uma prefeitura. Então, me comunicar com as pessoas que de alguma forma vão ser afetadas por esse projeto e tomar decisões para colocar o projeto de novo no eixo caso alguma coisa esteja saindo fora do que estava planejado. E quando eu sou um gerente de projetos, eu vou trabalhar com pessoas de diferentes áreas, não necessariamente só da área de TI. Mesmo que eu esteja fazendo um projeto na área de tecnologia da informação, eu posso ter que trabalhar com administradores de empresa, com contadores, com o cliente que é de uma outra área, se eu estiver fazendo um projeto para uma empresa que não é da área de TI. E aí eu preciso, então, achar alguma forma de me comunicar com essas pessoas. A comunicação é uma área muito importante quando a gente vai gerenciar um projeto. Um bom gerenciamento não garante o sucesso de um projeto. O que quer dizer isso? Vocês, por exemplo, podem ver que algumas empresas têm aquele selo ISO de qualidade, né? ISO 16000, ISO 9000. Isso significa que ele segue uma série de procedimentos para desenvolver um produto ou para colocar um serviço no mercado. O que não significa que o serviço ou produto é bom, mas que eles seguiram uma série de procedimentos para chegar lá na resposta. Mas o contrário, né, um mau gerenciamento geralmente vai resultar numa falha do projeto. Tá? Então, não gerenciar ou gerenciar de forma errada vai com certeza resultar numa falha. O planejamento ou a gerência de projetos, que é o nome da nossa disciplina, gerência de projetos de software no caso, né, especificamente, é uma disciplina da área de engenharia de software, que estuda boas técnicas para estimativa e análise de tamanho, esforços, prazos e riscos. Quando a gente fala, por exemplo, de riscos, né? Que risco pode acontecer quando eu estou desenvolvendo um projeto? Vamos supor que vocês pensaram em desenvolver um aplicativo novo, uma ideia nova. E enquanto vocês estão com essa equipe desenvolvendo o aplicativo, um player, um outro concorrente, lança um aplicativo com a mesma ideia, ou com uma ideia similar. Isso é um risco que a gente pode correr. Então eu tenho também que gerenciar esses possíveis riscos. O gerente de projeto de software, ele não é um programador, não é um engenheiro de software, não é um testador de software. Ele é alguém que vai gerenciar uma equipe que vai ter pessoas que vão fazer uma série de atividades. E ele vai controlar todo o planejamento, o cronograma, vai verificar se o software está atendendo às necessidades do cliente, se a equipe está desenvolvendo adequadamente, se a equipe está se relacionando de forma adequada. Então, eu, como gerente de projetos, não preciso ser um programador, né? Eu não preciso necessariamente estar trabalhando dentro da equipe que está desenvolvendo o software. Eu vou trabalhar mais na questão. Algumas dificuldades quando a gente fala de gerenciar um projeto na área de software, um aplicativo, um sistema de informação. O nosso produto é intangível, eu não consigo pegar. Então, se eu vou, por exemplo, falar em um projeto para produzir uma nova cadeira, eu vou saber se a cadeira é de madeira, se a cadeira vai ser estofada, quantos parafusos eu preciso para fazer a cadeira. Então, eu consigo tocar, ela é tangível. Um software é intangível. Quanto custa para fazer um software? Quanto tempo leva? Quantas horas? Quanto custa a hora de programação? Quanto eu vou gastar com os testes? Quanto eu vou gastar com a implantação? Eu vou ter que comprar uma nova tecnologia? Eu vou ter que comprar máquinas novas? Então, isso é muito complexo. Segunda coisa, não existe processo padrão para desenvolver software.
O PMBOK é um processo padrão para gerenciar um projeto, não para desenvolver software. Então, cada empresa desenvolve o software como quiser. Projetos de software são projetos únicos, porque geralmente eles são feitos para um cliente específico. Então, eu faço, por exemplo, um projeto de uma loja virtual para as lojas Renner. Mesmo que esse projeto possa ser reaproveitado em uma série de partes, pode ser que o caso específico da lojas Renner não sirva para a Magazine Luiza. Então, eu vou ter que fazer um projeto diferente para a Magazine Luiza, para atender os desejos daquele cliente. E, geralmente, sistemas de software são frequentemente novos e tecnologicamente inovadores. Tem alguma coisa nova. Agora eu tenho que colocar o pagamento pelo Pix. Não serve mais só pagamento pelo cartão de crédito e boleto. Eu quero usar o PayPal. O meu cliente quer usar uma tecnologia nova. O cliente agora, para fazer login, ele quer que seja feito pelas digitais, não mais digitando login e senha. Então, sempre vai ter algum tipo de inovação que vai envolver hardware, software e vai impactar também nos custos do projeto. Quando eu falo em gerenciar um projeto de software, que tipo de perguntas eu tenho que fazer, né? Que o meu cliente também pode fazer para mim. Quanto tempo vai ser necessário para fazer esse software? Quanto vai custar? Que riscos existem? Então, o risco, por exemplo, de alguém da minha equipe de desenvolvimento adoecer e eu precisar colocar alguém no lugar dessa pessoa. O que eu vou desenvolver como produto? É só o software? Tem um banco de dados? Tem um manual do usuário? Tem a modelagem, que é a especificação? Vai ter diagrama de classes? Então, tudo isso são produtos que eu vou ter que entregar e eu vou colocar no meu cronograma quando eu vou entregar cada um desses produtos. O que o gerente de projetos de software tem que fazer? Elaborar a proposta para o cliente aprovar, planejar e desenvolver o cronograma, o tempo e quando vai ser feito, quanto vai custar, monitorar o projeto para verificar se é preciso refazer alguma coisa, rever o cronograma, voltar atrás, selecionar as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, pode ser contratar pessoas novas, pode ser selecionar pessoas que estão dentro da empresa que vão desenvolver um projeto específico e apresentar os resultados desse projeto para os clientes, para o diretor da empresa e para a própria equipe, através de relatórios e apresentações sobre o que está sendo desenvolvido. O que eu preciso se eu quiser ser um gerente de projetos de software? Conhecimento e experiência coerente com a necessidade daquele projeto. Então, dificilmente eu começo numa empresa já como gerente de projetos, eu começo como estagiário, trabalho na área de suporte, sou testador, sou programador, depois eu sou engenheiro de software, até que eu consiga ser um gerente de projetos. Tenho que trabalhar muito nessas questões que envolvem gerenciamento de pessoas, estratégia, liderança, a questão de saber conversar, saber liderar, saber resolver conflitos. Tenho que ter experiência técnica na área daquele projeto. Então, é um projeto na área de logística. É um projeto para uma empresa que trabalha com produção de imóveis. Eu tenho que ter algum tipo de experiência naquela área para eu poder fazer um projeto para atender aquele cliente. E o meu histórico de realizações anteriores. Quanto mais experiência eu tiver como gerente de projetos, mais eu vou estar preparado para gerenciar projetos de software de diferentes áreas. Aqui tem uma figurinha, né, que mostra ali a diferença do chefe e do líder, né? Então, aqui o chefe está sentado numa mesa, apontando para os seus colaboradores, eles puxando a empresa. E logo abaixo, então, o líder lá na frente puxando todo mundo, né? Então, o líder é aquele que está sempre na ponta. Alguns motivos de insucesso de projetos, não só de software, mas de qualquer área, né? Incompetência do gerente de projetos ou da equipe, ampliação do escopo, o cliente tinha pedido uma coisa e agora ele quer outra coisa, e aí eu tenho que tomar muito cuidado com a questão de contrato, né? Se eu estou fazendo isso para um cliente externo, eu tenho que fazer um contrato, e se ele quiser modificar o escopo, ele quer mais coisa do que estava previsto, ele vai ter que pagar por isso, né? Então o cliente me contrata para eu fazer um sistema que vai gerar nota fiscal eletrônica e depois ele quer reconhecimento de voz, ele quer reconhecimento de digitais, e aí isso tudo não estava dentro do escopo do projeto. A falta de experiência do gerente de projetos ou também das pessoas da equipe, os imprevistos, que seriam os riscos que eu deveria prever, mas tem riscos que são imprevisíveis, né? Então, coisas que eu não posso prever. Por exemplo, nós temos todo o nosso projeto armazenado na nuvem, num data center, e de repente esse data center pega fogo. E aí nós não temos mais nada do projeto guardado. Conflitos que podem existir dentro da minha equipe, ou entre a minha equipe e a direção da empresa, ou entre alguém da minha equipe e o cliente. Falta uma distribuição de recursos. O meu cliente sabe que o projeto precisa de 15 mil reais,
e ele me dá só 5 mil e diz que vai dar o resto depois, e esses outros 10 mil nunca chegam, e esse recurso está fazendo falta para tocar o projeto adiante. A insatisfação ou desistência do cliente, isso tem que estar no contrato também, né? Se o meu cliente desistir do projeto, a multa, né? Para que eu não fique com todo o prejuízo. E questões burocráticas, mudança de legislação, ou algum tipo de burocracia que pode emperrar alguma licença. Então, esse projeto depende de uma licença ambiental e os órgãos competentes não liberam a licença, eu não consigo colocar o projeto em andamento por essa questão mais burocrática. Alguns exemplos de projetos, não falando de software, mas de várias áreas, né? Pesquisa de mercado, se eu quero, por exemplo, desenvolver um novo produto, quero abrir uma nova filial, campanhas de marketing, campanhas agora políticas, implantar um sistema de gestão de qualidade para a produção de produtos, criar um novo produto, um novo serviço, um novo aplicativo, né? Um novo sistema de informação, uma pesquisa de medicamentos, agora está se falando muito sobre a vacina da Covid, né? Então, todo o gerenciamento que tem que seguir toda uma metodologia para colocar um novo medicamento no mercado. Então, isso tudo são exemplos de projetos dos quais eu posso usar o PMBOK para... Aqui uma bibliografia recomendada, esses livros todos estão disponíveis ali na biblioteca. E agora nós vamos fazer uma primeira atividade, então, a partir dessa nossa primeira aula.